Olá, pessoas, tudo beleza com vocês? Espero que esteja tudo certo, espero que esteja correndo tudo bem. Hoje eu venho aqui trazer um comentário, né, mas que será mais uma análise mesmo acerca de um tema, de uma problemática que vem aí afetando a população brasileira já há alguns anos, né? Não falarei aqui hoje de uma questão que tenha repercutido ao longo do último mês, mas falarei de algo que já vem afetando, que vem se impondo à economia dos brasileiros há alguns anos. Estou falando da alta do preço dos combustíveis, né? Eu acho que todos aqui devem ter percebido que, seja por meio dos jornais, seja por meios empíricos, né, de ter contato com as realidades, que existe uma alta, uma crescente bastante significativa nos preços. E aí, veja, eu falo aqui preços, mas pensem que estou me referindo não só ao preço lá na bomba da gasolina, mas eu estou falando de botijão de gás, eu estou falando de comida no prato. E isso ocorre, isso tem grande relação com o aumento dos preços, com o aumento dos preços dos combustíveis, né, em particular dos derivados de petróleo, né? No caso, inclusive é bom sempre lembrar, né, gás de cozinha nada mais é do que gases com efeito de petróleo, né, um derivado também. Então, a alta dos combustíveis, ela tem relações, ela tem implicações que devem ser analisadas, principalmente porque ela impacta em cadeia. Porque tudo aquilo que passa, por exemplo, por frete, necessita de transporte rodoviário, vai ser, o custo do frete vai ser impactado pelo aumento do preço dos combustíveis. Os transportes públicos serão impactados pelo aumento do preço dos combustíveis. A comida que chega lá nas prateleiras do supermercado serão impactadas pelo aumento dos preços dos combustíveis. Então, não é algo que se reduz a algumas particularidades ou a realidade de quem tem carro, né? Eu, você, réis mortais que somos, certamente sofremos bastante as implicações disso. E aí hoje eu venho trazer algumas informações e algumas das causas que explicam essa alta, este fenômeno, né? Só para a gente não fugir muito dos números, né? Eu vou trazer aqui alguns dados, né? Primeiro, pegando muito aqui dados do IPCA, beleza? Do Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Veja que, inclusive, abrindo aqui um parênteses, pensando preços em geral, né? O IPCA mediu que nos últimos 12 meses tivemos uma inflação acumulada de 9,68%. Deu uma colada aqui para não citar o número errado. Agora, olha que interessante. O INPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, não é ao consumidor amplo, é ao consumidor, né? Ele é um índice interessante, porque ele faz ali um recorte, ele faz ali uma análise da inflação sobre famílias que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. Então, veja que interessante, isso já vai produzir uma realidade diferente, isso não vai produzir, isso vai nos apresentar, isso vai nos mostrar uma realidade diferente. Porque para as famílias que estão nessas faixas de renda, elas elas já contam com uma inflação acumulada de 10,42%. Então, isso pensando preços como um todo. Veja, a experiência social, ela é atravessada pela experiência de classe. E veja que a questão dos preços exemplifica muito isso, né? Uma realidade social, ela se depara com uma situação e tem condições de lidar com ela muito distintas do que uma outra classe social. Então, temos essa questão dos preços como um todo. Fecha-se parênteses. Pensando no preço dos combustíveis, né? Pensando no preço dos combustíveis, e aí pensando gasolina, diesel, e vou incluir aqui o botijão de gás, né? Pensando gasolina, tivemos um avanço até o mês de agosto de mais de 31% de inflação. Tivemos um aumento de mais de 31% no valor. O diesel acumula 28%. Estou citando aqui dados também do IPCA. O gás, né, o botijão de gás, teve uma alta de 23% nos primeiros 8 meses desse ano.
né, acumulando num espaço de 12 meses, considerando, obviamente, agosto de 2020 a agosto de 2021, 31% de aumento. Então, imagine o impacto que isso tem no mundo das necessidades básicas, né, na produção de alimentos, na manutenção da vida, né, na garantia da não existência da fome, né, e veja como isso pode muito bem contribuir para aquilo que nós falamos no aulão, que é o aumento do número de indivíduos que estão em condição de insegurança alimentar moderada e grave. Sempre bom lembrar, se pensarmos em segurança alimentar como um todo, estamos pensando em mais da metade da população brasileira que enfrenta insegurança alimentar. E o alto do preço dos combustíveis interfere bastante nisso. Pensando então nas causas que levam a esse processo. De cara, eu vou atacar um ponto que foi bastante aventado por líderes aí nacionais sobre a questão do ICMS. Né? O ICMS é um imposto estadual que incide ali sobre produtos que circulam pelas fronteiras municipais e estaduais, que foi acusado de ser uma das causas do aumento do preço da gasolina. O ICMS é um imposto e, portanto, ele incide sobre o preço, obviamente. Mas isso não pode, ele não explica o aumento como um todo, né? Até porque não tivemos um aumento real da alíquota do ICMS, né? Nós tivemos um aumento seguindo o próprio preço da gasolina, porque o imposto é calculado a partir do preço do produto base, né? Mas não tivemos um aumento real desse imposto. Então, ele incide sim sobre o preço, mas ele não explica a alta que nós estamos enfrentando. Então, pensando nas causas mais sérias, né? E aí eu vou falar causas no plural, porque nós temos que analisar diversas questões. E aí a gente vai falar de questões particulares relativas ao Brasil e falaremos também de questões de cenário internacional. A primeira questão que é bom citar, na verdade, será a primeira e a segunda questão que serão citadas. Tem a ver com a questão da oferta e da demanda, né? A famosa lei da oferta e da demanda. Nos últimos tempos, e aí considerando em 2021, nós estamos passando por uma alta de demanda por derivados de petróleo. Isso acontece por quê? Duas questões elas apontam um caminho para entendermos a situação. Primeiro, temos o avanço, né, ainda bem, da vacinação contra a Covid-19. Temos aí campanhas bastante bem sucedidas ao redor do mundo, que inclusive vem propiciando um restabelecimento das economias que, em alguns casos, vem superando até expectativas bastante otimistas que se tinham. Então, as economias retornando aumenta a demanda por consumo energético. Então, derivados de petróleo são bastante utilizados na produção e geração de energia. Uma outra questão que nos ajuda a entender isso também é a China. Sim, a China. A China sempre vai aparecer. Parece que ela sempre aparece quando a gente está falando de questões envolvendo aí o cenário internacional, né? Obviamente não dá para negar. A China é um dos grandes players atuais do mercado, do sistema internacional. Ela cresceu muito aí ao longo das últimas décadas, né? E um crescimento industrial bastante ferrenho, né? Inclusive um crescimento muito puxado pela urbanização, né? E aí, enfim, você tem uma geração e um consumo de energia bastante intenso. Isso, inclusive, gerou muitas críticas ao governo chinês, porque até ali 2012, 2013, a China era um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, mas algo que desde então vem mudando, né? A China vem se comprometendo aí com uma transição, né, para uma economia mais sustentável, economia mais verde, né? A famosa economia aí do século XXI, né, que tem aí uma ideia, um norte de desenvolvimento que não é simplesmente pautado na exaustão dos recursos naturais e no uso desenfreado dos combustíveis que estiverem à mão. Ela vem passando por uma transição. E aí, por que eu estou contextualizando isso? Porque houve um aumento na busca na busca pelos chineses de gás natural. Gás natural é um derivado também do petróleo, né? Então, esse gás natural ele vai entrar ali na matriz energética chinesa visando substituir o carvão que era utilizado nas termoelétricas, né? E o carvão em termos de geração de energia, o carvão
um combustível que gera uma energia bastante suja, bastante poluente, né? O carvão, o gás natural entra para substituir isso aí. Mas como eu falei, né? Não se explica coisas complexas com explicações simples. Uma outra questão tem a ver com a oferta, né? Nós tivemos um aumento da demanda, mas a oferta passou por um período de retração entre o ano de 2020 e 2021. Eu estou falando que a produção de petróleo foi controlada, se não cessada, se não parada, paralisada ao longo do ano de 2020. Né? Veio se restabelecendo ao longo do ano de 2021, né? E tem previsão de normalização a partir do ano de 2022. É bom lembrar que os países, muitos dos países exportadores de petróleo compõem ali a OPEP, né? Que nada mais é do que um cartel, né? Um grupo ali que visa valorizar ou proteger o preço desse grande ativo econômico, dessa grande commodity que é o petróleo. Então, quando eles viram ali em 2020 que o petróleo ia passar por uma redução, por uma retração de demanda em função da pandemia, você teve ali o pessoal do OPEP falando, nossa, então para de produzir essa merda, né? Porque se a gente continuar produzindo, a oferta vai aumentar e isso vai fazer com que o preço caia. Então, para a gente controlar o preço, paralisemos a produção. Então, crescimento da demanda, menor oferta, preços mais altos. Além disso, temos que pensar também o cenário nacional brasileiro. Temos que pensar a economia brasileira, que também deve ser também pontuada. O Brasil passou, ao longo do ano 2020 e 2021, por uma intensa desvalorização cambial. Passamos por uma intensa desvalorização monetária. Nossa moeda perdeu muito valor se comparada a moedas como o dólar. Então, nós temos, quando vamos ao mercado internacional comprar, né, ou quando vamos estabelecer os preços aqui dentro, pensando como o mercado internacional opera, tem de se levar em consideração na formação do preço a diferença de valor entre uma moeda e outra. No caso, quando a moeda está desvalorizada, o preço proporcional aumenta. Então, isso contribui para o aumento final dos preços. E você se pergunta, o que causa essa desvalorização? No momento, uma das grandes questões que vem causando desvalorização monetária no Brasil é a própria crise política atual. Nós temos um governo que ele tem posturas bastante anticientíficas, não parece estar muito incomodado com desmatamento, com proteção ambiental. Tem aí, volta e meia, solta uma frase, alguma coisa aí que soa meio golpista, soa meio antidemocrática, e tudo isso gera no investidor insegurança jurídica. Quando os investidores preferem retirar seus investimentos do seu território para levar para outro, em geral é a moeda desse outro lugar que vai se valorizar. E conforme você tem investidores retirando a grana, você tem a desvalorização proporcional também da sua moeda interna. Então, temos de levar em consideração a própria desvalorização cambial também. Temos também de levar em conta que outros componentes, né, componentes da gasolina e do óleo diesel, também passaram por um aumento de preços. E vejam só, a gente vai entrar aqui num tema que a gente também já falou em aulão, né, que é mudança climática. Tivemos aí um intenso período de estiagem, né, nós tivemos uma condição que não favoreceu a produção no campo, né, e aí a gente está falando de um período entre principalmente ali junho e julho, que além de estiagem ainda passou por geadas. Então, cana-de-açúcar, que é base para a produção do álcool anidro, e soja, que é base para a produção do óleo diesel, elas passaram por uma safra ruim e isso também gerou um aumento dos custos. Para vocês terem uma ideia, a gasolina é composta por 27% de álcool. O caso do óleo diesel, 10% de biodiesel compõe ali a sua produção. Então, isso também é somado ao preço final. E, por fim, desde 2016, a política de preços da Petrobras, ou melhor, a política de preços adotada pela Petrobras é uma política de paridade internacional de preços, no qual a orientação para o preço dos combustíveis está muito atrelada ao barril do petróleo
no sistema econômico internacional. Ali entre 2011, 2015, 2016, a Petrobras praticou uma política de controle, né, uma política que tinha por intuito proteger o consumidor interno em possíveis choques externos, em possíveis choques de preço internacional, né? E segundo os críticos dessa política, isso gerou um grande endividamento da empresa. Isso também coincidiu com aquele período do Petrolão, né? E a Lava Jato comendo solto. Então, foi ali um período no qual a Petrobras ganhou ali uma carteirinha de prejuízo. Então, reverteu-se em 2016 essa política, visando, então, vender com uma paridade de preço igualada ao sistema internacional. É bom lembrar que, em geral, países que são produtores de petróleo não praticam esse tipo de precificação. Em geral, eles praticam um preço interno. Em geral, os países que adotam os preços internacionais são aqueles que não são produtores de petróleo. Em geral, aqueles que têm uma produção interna praticam, sim, um controle de preços. E ainda mais pensando no caso da Petrobras, sendo uma empresa pública, não dá para a gente pensar uma empresa pública como uma empresa privada. Empresas públicas, como o próprio nome está dizendo, ela tem que servir também a um bem público. Você pode até argumentar que a Petrobras é uma empresa de capital aberto, que ela tem acionistas e por aí vai, e isso de fato é um ponto a ser debatido, até porque na história da Petrobras tivemos momentos que ela esteve mais empresa pública, mais bem público, e em momentos que ela teve mais acionista, lucros acionistas e coisas assim. Então, é necessário, sim, refletir isso. Então, o fato é, a política de preços, atrelando o preço interno ao barril do petróleo internacional, faz com que, se aumenta o preço lá fora, ou se a moeda interna se desvaloriza, o preço fica também afetado e, portanto, encarecido. Então, todas essas questões contribuem para a atual situação, né? E sempre lembrando, essa é uma questão que suscita uma análise multidisciplinar e que tem impactos em cadeia. Alimento, gás de cozinha, tudo aquilo que passa por transportes, por rodovia, né, ou que é diretamente derivado do petróleo, passa por um reajuste de preços em função da alta dos combustíveis. Enfim, espero que isso não tenha ficado muito longo. Até um próximo encontro.